Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, mais uma forma de contrato que é empreitada. E já vamos aí para o conceito dele. O conceito de empreitada é o seguinte: é uma forma especial de prestação de serviço. Certo? No qual uma das partes o empreiteiro ou prestador, obriga-se a fazer ou a mandar fazer determinada obra mediante uma determinada remuneração. Tá? A favor de ou que é o dono de obra ou tomador. Tá? Vocês prestem atenção que isso aqui é bem fácil de confundir ali com prestação de serviço. Né? Então, olha só. Já no artigo 610, ele especifica as formas que tem de empreitada. Vamos ver lá? Logo aqui embaixo. Já. Da empreitada. O empreiteiro de uma obra pode... Opa. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. Então, ele já está especificando que eu posso ser contratado para fazer só o serviço e o tomador me mostra os materiais, tá? Ou então o empreiteiro pode ser contratado para fazer tudo, desde a compra dos materiais e tal. O cara não entende nada, fala, não quero nem saber, não quero nem pisar na loja de material de construção, você que vai fazer tudo. Tá? Abre um crédito lá para mim, você vai comprando, eu vou pagando, e assim vai. Certo? Então ele pode ser só para serviço e receber os materiais, ou então tudo. Ele fazer o serviço e fornecer os materiais. Tá? Parágrafo 1º A. A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, olha só, se eu estou fazendo um contrato de empreitada e eu sou o tomador de serviço, eu estou contratando alguém, eu tenho que subentender que se eu quero que ele forneça os materiais também, eu tenho que especificar isso no contrato e deixar bem claro, certo? É porque ela não se presume, ela tem que ser expressa pela lei ou pela vontade das partes. Parágrafo 2º. O contrato pela elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Tá? Olha só, isso aqui ele está falando o seguinte: se eu contratei um engenheiro para fazer um projeto para uma casa, não quer dizer que esse engenheiro tem que ser obrigado a construir a casa também. Tá? Uma coisa é o serviço de fazer o projeto, outra coisa é a execução do projeto. Em que pese a existência de empresas que fazem tudo, né? Tem tanto o serviço de engenharia, de projeto, como da execução do projeto, é bem comum ainda você encontrar pessoas que só fazem o projeto e outras pessoas que executam. Ou então, por uma preferência sua, eu quero fazer
o projeto com um arquiteto, um engenheiro famoso, tal, vai lá e faz, mas quem executa é outro cara, certo? Então, o contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar a execução. Isso aqui é outra coisa importante. O engenheiro que fez o projeto da sua casa, ele não tem que ir lá ficar vendo se está tudo sendo feito conforme o projeto dele. Tá? É você que tem que fazer isso. Uma aguinha? Está tendo uma votação. Vamos falar da natureza jurídica no contrato, como a gente sempre faz. Natureza jurídica. Tá? Ele vai ser bilateral. Ou seja, bilaterático, oneroso. Tem que trabalhar e você tem que me pagar. Comutativo. Nós dois sabemos o que tem que fazer, qual que é a obrigação de cada um. Consensual e informal. Certo? Continuando. Artigo 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber, mas se estiver por sua conta, correrão os riscos. Tá? O que ele está falando? Ó? Se o empreiteiro foi contratado tanto para fazer o serviço como para fornecer os materiais, corre totalmente por sua conta e risco até o momento da entrega da obra. Tá? Todos os riscos, até o momento da entrega da obra, correm por sua conta. Ele é o responsável pela execução da obra e também pela aquisição dos materiais, pelo serviço, ele pode contratar, né, outros serviços, outros servidores e tal. Tudo vai ser por conta dele. Tá? E outra coisa importante, a contento de quem a encomendou. Tem que estar dentro ali das especificações, das exigências do tomador de serviço. Tá? Só que outra coisa interessante, ó, se este não estiver em mora de receber. Mas, se estiver, por sua conta, correrão os riscos. Tá? 612. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. E aqui ele está especificando o seguinte: você me contratou para fazer a obra aí para construir sua casa, mas você ficou de fornecer os materiais, mas todos os materiais que você me forneceu são de má qualidade, então não deu muito para fazer uma coisa muito bem feita, certo? Então esse problema hidráulico que está acontecendo aqui é porque o encanamento que está no projeto era, sei lá, de 10 milímetros, você me trouxe de 6, para fazer do jeito que você queria aqui, tinha que ter piso porcelanato, você me trouxe de outro, e assim vai, entendeu? Todos os riscos correm por culpa do dono, se ele ficou só de fazer o trabalho, se o dono ficou de fornecer os materiais, tá? 613. Sendo empreitada unicamente de lavor, que é aquele em que eu só faço o serviço, não forneço material, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra sua quantidade ou qualidade. E aqui entra aquilo que a gente estava falando. Seguinte, se eu fui contratado só para construir a casa, sem fornecer os materiais, e daí o cara me traz lá para o projeto hidráulico da casa dele, os canos em milímetros menores do que aqueles que estão no projeto, ou então ele me pediu, vai cano de 10 milímetros, ele traz de 6. Eu tenho que,
Se não provar que a perda resultou de defeitos materiais, em que tempo reclamar? Se eu não reclamei, falei, então tá, então vai de 6, né? O cara fala, eu trouxe de 6, tá mais barato. Não, tá bom. E o empreiteiro fala assim, não, tá bom, tudo certo, vamos fazer assim, vai dar certo. Deu problema, o empreiteiro não vai receber retribuição, ele não vai se responsabilizar, tá? Por quê, gente? Porque ele não reclamou em tempo, certo? Ele vai perder a retribuição dele, ele vai perder o salário dele, vai perder o pagamento, certo? Porque deu problema e a casa, tipo, ruiu ou estragou toda a parede, teve que refazer toda a hidráulica, coisa, ele não vai receber o pagamento lá que ele teria recebido pela hidráulica. Por quê? Porque o material veio errado e ele não reclamou, ele não notificou o cara falando, vai dar problema, era para você me trazer de tal metragem, você me trouxe de outro, era para você trazer de tal qualidade, você me trouxe de outro. Eu posso até fazer, mas vai dar problema. Você me paga e depois você não pode reclamar, certo? Se o empreiteiro não fizer isso, ele vai perder a remuneração dele, certo? 614. Se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. Isso aqui é a tal da obra por metragem, né? Eu contrato você para construir uma casa de 300 metros quadrados. E daí nós vamos fazendo assim, a retribuição vai ser feita de acordo com as metragens que você construiu. Você construiu 50 metros, vai receber tanto. 100 metros, receber mais tanto. Você pode dividir assim o contrato. Vai ser 300 metros quadrados e o pagamento vai ser feito da seguinte forma. Concluído 50 metros quadrados, tanto. Concluído 100 metros quadrados, tanto. Concluído 150 metros quadrados, tanto. Concluído o acabamento, tanto. E assim vai. Você pode fazer essa divisão e aí você vai fazendo essa medida de se de fato o cara cumpriu aquilo lá que estava estabelecido e fazendo o pagamento proporcional. Tá? E aqui entra uma regra importante. Tudo que se pagou presume-se verificado. Entendeu? Esses 50 metros aqui que eu construí, e o contrato estava falando que depois de 50 metros construídos eu ia receber 20 mil. O cara vai lá, o tomador de serviço vai lá, olha, realmente, né? Na medida aqui que a gente está fazendo, deu 50 metros quadrados, então está aqui, você recebe os 20 mil. Daí depois verifica que teve um defeito importante lá na estrutura. Certo? Eu vou poder reclamar? Não, porque se eu fui lá, fiz a medição, paguei, se presume que eu verifiquei. Tá? Parágrafo 2º. O que se mediu presume-se verificado se, em 30 dias a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Fez a medição lá de 50 metros, eu vou te pagar 20 mil com 50 metros construídos. Eu fui lá, verifiquei rachaduras, verifiquei um monte de coisa e falo, arruma isso aí, depois a gente paga. Se ele não fizer isso, se presume como verificado e acabou, não pode reclamar. Tá? 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. E aqui é o seguinte, é a obra completa sem essas medições, né? Eu vou te pagar depois de terminada a obra. Eu te contratei para construir a casa de 300 metros quadrados, depois que você terminar, eu te pago, certo? E aí está aqui o 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Construir, agora você me paga. Você recebe aqui e me paga. O cara não pode falar, mas é que na época eu te contratei, eu te dinheiro, agora não tenho. Não. Concluir, você me paga. Senão, né, entra judicialmente com a cobrança. Agora, olha só o que pode acontecer. Um empreiteiro não seguiu nada do projeto. Fez tudo errado. Fez tudo mal feito. O material era de primeira, não tinha nada de errado com o material, só que ele seguiu o errado projeto. Ele não seguiu o projeto. Fez errado. Era para construir uma parede aqui, ele construiu lá. Era para fazer as vedações, ele não fez. Era para fazer rodapé, não fez. Era para fazer a parte hidráulica de tal jeito, ele fez de outra. E deu um monte de problema.
Tá? O que o tomador vai poder fazer nesse caso? Ele vai poder rejeitar a obra se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Não fez nada de acordo com as boas técnicas, com as NRs, com a praxe da prática, ele não vai precisar receber a casa. Certo? Artigo 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço. E aí é que está. É porque, óbvio, eu construir a casa, eu não vou falar, não quero entrar nessa casa aqui e não vou entrar nela. Isso aqui é mais para serviço, né, móvel. Agora, por exemplo, aqui, um imóvel, o cara me construiu a casa tudo errada. Eu não tenho como rejeitar, falar, não quero mais morar nessa casa. Eu vou ter que entrar lá, e daí o que eu vou fazer? Eu vou pedir o abatimento no preço, eu vou fazer todo um orçamento de quanto custa para consertar tudo que o cara fez de errado, e daí eu vou levar para ele e falar, ó, você me entregou, tal, só que é o seguinte, você me entregou tudo mal feito, eu já fiz o orçamento aqui, vai custar 50 mil reais para ajeitar tudo que foi feito errado. Então, eu vou te pagar retirando esses 50 mil reais aqui, que eu vou ter que usar para tornar habitável a casa. Certo? Artigo 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Isso aqui é óbvio também, né? Eu te entreguei o material certinho. Você foi lá e quebrou os azulejos, porque não estava conseguindo assentar direito, daí precisou comprar mais. Você vai ter que pagar essa quantia ou então abater do preço. Artigo 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, edifícios e tal, coisas complexas, muito grandes, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão das materiais como do solo. Isso aqui é caso, por exemplo, de prédios, de apartamentos de 10, 15 andares, ou então grandes empreendimentos, muito grandes. O empreiteiro que executou, o empreiteiro que se responsabilizou tanto por materiais como pela execução, ele vai se responsabilizar pelo prazo irredutível, mínimo de prazo, de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho. O que é essa solidez e segurança do trabalho? A parte estrutural. Tá? Os acabamentos nem tanto, mas a parte estrutural, aquela que mantém o edifício em pé, ele vai ter que se responsabilizar pelo prazo de 5 anos. Tá? E é só o empreiteiro de materiais de execução. Se o empreiteiro foi só de execução, não cabe esse artigo aqui. Tá? Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Tá? O cara fez o prédio para mim, em 3 anos eu descobri que estava tendo rachaduras bem na base do edifício, na estrutura do edifício. Eu tenho 180 dias para entrar com a ação correspondente, tá? Para que ele refaça, ele conserte lá a obra mal feita dele. Certo? Vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Se tem alguma observação específica que eu anotei. Nós já estamos no 618, né? E outra coisa importante, ó, decairá. Então, é decadência, não é prescrição. Então, perde o direito, certo? Artigo 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra segundo o plano escrito, pelo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que essas resultem de instruções escritas do dono da obra. O que ele está falando aqui, ó? É quando o empreiteiro faz o projeto, certo? Ele faz o projeto e também executa a obra. Se o projeto é dele e o dono aceitou, certo? Ele não vai poder acrescentar serviço se ele percebe erros no projeto e tem que fazer modificações. Tá?
As modificações, os acréscimos que eu vou ter que fazer na obra não são advindas de vontade do tomador de serviço ou de projeto externo, eu que fiz o projeto. E daí eu percebi que estava errado e eu vou ter que acrescentar alguma coisa, colocar mais uma coluna, melhorar a estrutura. Cara, azar o seu. Você que fez o projeto errado, agora aguenta, entendeu? Você que fez o projeto, está executando e fez errado o projeto, você vai ter que aguentar as consequências. Você não vai poder acrescer o preço porque você era o responsável pelo projeto. Então, você responsabilizou pela qualidade do projeto, pela execução da obra. Agora, caso contrário, é o seguinte: se o dono da obra, o prestador, o tomador de serviço, tomador da empreitada, chega para você e fala assim: ó, seguinte, eu aceitei esse projeto, mas eu quero que você acrescente alguma coisa ali agora, tá? Construa uma edícula ali no fundo para uma churrasqueira e tal. Aí você vai poder, obviamente, pedir o acréscimo, porque não foi falha sua, não foi falha do seu projeto. É um acréscimo que seu projeto está recebendo pelo dono da obra, certo? Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado. Se sempre presente à obra por continuadas visitas, não podia ignorar o que estava se passando e nunca protestou. Aqui é o seguinte, é uma exceção à regra do que a gente acabou de ler. Eu fiz o projeto, estou executando ele, e eu vi que meu projeto é falho e tem que ter algum acréscimo para que realmente garanta, né, a utilidade, a segurança da obra, e eu vou lá, o cara está indo todo dia na obra, e fala, ó, seguinte, eu não tinha previsto isso aqui, e tal, vai ter que ter um acréscimo aqui de uma viga, de uma coisa e tal, e o cara não protesta, não fala nada, tem plena ciência disso, você vai poder pedir o acréscimo, certo? Artigo 620. Se ocorrer diminuição no preço do material da mão de obra superior a 1/10 do preço global, ou seja, né, 10%, poderá este ser revisto a pedido do dono da obra para que se lhe assegure a diferença apurada. Isso aqui é o seguinte, né? Tem, sei lá, eu acho que nunca acontece esse tipo de coisa, mas tem uma baixa, uma queda absurda do preço, por exemplo, do cimento, que diminui, impacta em mais de 10% no preço da empreitada. Eu posso pedir o abatimento. 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária. Tá? Isso aqui é o seguinte: o projeto é absurdamente caro. Não tem como executar ele sem acrescentar o valor. O arquiteto bolou um troço ali muito doido e o empreiteiro que está executando a obra não está vendo outra forma, não tem como executar aquilo lá sem um acréscimo absurdo de preço. Tá? Então, olha só. E aí o proprietário também, ó, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado. E eu aprovei o projeto era mais simples, daí depois eu quero uma coisa mirabolante ali. Eu não posso exigir isso, tá? Mesmo que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou excessiva onerosidade da execução do projeto em sua forma originária. Certo? Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. É só uma coisinha ali. Dá para fazer, certo? Aí não incide a regra do 621. 622. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618 e seu parágrafo único. Tá? Isso aqui é o seguinte, ó, vamos lá lembrar do artigo 618. Ó. Os contratos de empreitada de edifícios, outras construções consideráveis, empreiteiro de materiais e execução responderá. Isso aqui é quando ele faz a subempreitada, né? Ele não tem como sozinho, obviamente, uma pessoa só construir um edifício de 10 andares, né? Até pode, mas vai demorar, sei lá, quantos anos. Então, ele contrata terceiros, ou ele terceiriza a produção, ele, né?
Nesse caso aqui, ó, se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção e fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618 e seu parágrafo único. Tá? Nesse caso, ele só vai responder aqueles danos estruturais mesmo, que sejam comprovados aí que tenha falha realmente do projeto, não exatamente da execução. Artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável calculada em função do que ele teria ganho se concluída a obra. O cara estava construindo a casa, mas resolvi parar por 6 meses aí, porque eu estou sem dinheiro, então, sei lá, quero viajar, vou para o exterior e não vou ter como ficar fiscalizando. Por qualquer motivo, quero parar aí por 6 meses a obra. Eu vou ter que pagar uma remuneração para o empreiteiro, porque, obviamente, lucros cessantes e tal, que ele ganharia, até mesmo porque, às vezes, ele pode ter aberto mão de pegar outros serviços por conta do meu serviço, daí, de repente, eu chego lá e falo que não vou mais trabalhar por 6 meses, né? Então, eu vou ter que garantir uma remuneração para ele por esse tempo. Artigo 624. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Tá? Além dessa remuneração, eu posso responder por perdas e danos, por lucros cessantes. Aqui já é o caso do empreiteiro suspendendo a obra. Tá? Artigo 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra. 1. Por culpa do dono ou por motivo de força maior. Tipo, o dono não entrega os materiais. Eu vou construir como? Ou então, por força maior, inundou tudo. Estou construindo uma casa de praia lá no litoral, choveu muito, invadiu a água, inundou tudo, eu vou ter que pelo menos esperar secar ou arrumar esses danos antes de voltar à obra. Ou caiu um raio lá e queimou tudo, os materiais, enfim. Né? Foi motivo de força maior. Eu posso suspender, eu empreiteiro. 2. Quando, no decorrer do serviço, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas ou coisas semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado ou observados os preços. 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra por seu vulto e natureza forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo do preço. Tá? Porque, eu estou dificultando demais o projeto, estou querendo um monte de coisa a mais e eu vou ter que ter um tempo para me adaptar e voltar a me preparar para essa obra aí. Né? Artigo 626. Não se extingue contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. Isso aqui, gente, é uma norma bem polêmica, tá? Inclusive, é contraditório, porque na própria contrato de prestação de serviço, que é bem próximo da empreitada, né, a morte não se extingue, morreu qualquer das partes se extingue. Por quê? Porque é personalíssimo. Isso aqui é o seguinte, esse artigo, olha o absurdo desse artigo. Esse artigo está falando que se o empreiteiro morrer, o filho dele é obrigado a continuar o contrato. Olha que coisa. E se o filho dele for, sei lá, um médico, for um cozinheiro, nem mora mais aqui no Brasil, ou sei lá, trabalha com qualquer outra coisa que não seja construção, como é que o filho dele vai ser obrigado a continuar? É ridículo. Esse artigo aqui foi bem estranho a redação dele, né? Não faz sentido isso. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes. Como assim? Né? Eu sou um construtor, daí eu morri, meu filho tem que ser obrigado a continuar a obra. Se meu filho, sei lá, é advogado, meu filho é médico, meu filho é o vendedor, né? Ou qualquer outra coisa. Não faz muito sentido isso aqui. Tá? Salvo se, e aqui eu acho que daí acaba incidindo muito isso aqui, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. Certo, gente? Então é isso que a gente tinha para passar de empreitada. E aí nós vamos continuando essa semana ainda aí algumas outras espécies, né, de contratos. Tá? Até a próxima.